Vamos ler? Joel, capítulo 2, versículo 28, a seguir. E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. Palavra de Deus. Deus abençoe a todos, tomem assento, o Senhor seja com todos nós. Hoje a classe de discipulado está conosco, vamos falar do Espírito Santo. Então, seria uma lição na revista, vamos ajudar alguma coisa. Vocês vão depois ler a lição do Espírito Santo e qualquer dúvida, tirá-las com os seus líderes. Ok? Então, o Espírito Santo, nós lemos aqui a profecia do derramamento deste Espírito sobre toda a carne nos últimos dias. E para eles aqui nessa altura, era uma promessa meio fantasiosa talvez, porque até então o Espírito Santo, ele não habitava em ninguém. Até então o Espírito Santo, ele, claro que está na terra desde a sua criação, mas ele não habitava nas pessoas, ele não enchia as pessoas permanente, só por ocasiões, não é? Ele vinha sobre reis, eu vou resumir, sobre sacerdotes, sobre profetas, sobre pessoas escolhidas, ele vinha e se manifestava, mas não era como hoje o é. Hoje todos nós podemos ter a presença viva do Espírito Santo permanentemente. E é interessante que essa promessa, então, ela poderia ser, será que esse profeta não está exagerando? Como assim? O mesmo Espírito que encheu o nosso Davi, o mesmo Espírito que enchia Sansão, ele fazia proezas, o mesmo Espírito que veio sobre Jeremias, ele profetizou, veio sobre Elias, e ele fez tantas proezas, e aí vai. Mas era promessa. E Jesus, quando vem e está palmilhando na terra, ele também faz a promessa. Antes de Jesus, no capítulo 3 do Evangelho de Mateus aí, se você quiser abrir, o João Batista, o João Batizador, não o cortador de cabelo e fretista, fazendo uma propaganda aqui, hein? Gostou? O João Batizador, ele fala no versículo 11 do capítulo 3 de Mateus: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A promessa é feita por Joel, o batizador agora é Jesus. Quem batiza com o Espírito Santo? Quem batiza com o Espírito Santo? Jesus Cristo, Filho de Deus. Quando Jesus está palmilhando na terra, e que ele abre a boca para falar sobre o Espírito Santo, principalmente em João, não é? O Evangelho, no capítulo 7, por exemplo, versículo 37 e 38, diz assim a palavra: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo:
Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Versículo 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, tem uma referência, como tem que crer em Deus, não é do jeito que eu penso. É como diz as Escrituras. Rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus, ele traz a nós a promessa do Espírito Santo. E ele diz: olha, eu vou voltar para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou voltar para o Pai, mas eu vou enviar outro igual a mim. 14 a 16 de João. Eu vou enviar outro Consolador. Paracleto. Aquele que é igual a mim. Eu irei, porque senão ele não virá. Eu irei e ele virá para vós outros. Aí Jesus diz assim: e ele estará em vós. É muito importante você entender isso. Olha o que diz aqui, no versículo 13. Mas quando vier, do capítulo 16 de João, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Aí a promessa do Espírito Santo que virá, e ele trabalhará de tal forma conosco que nos convencerá e nos dirigirá. O quanto é importante ter o Espírito Santo. Versículo 16 do capítulo 14 de João. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E ele continua: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E aí ele fala várias coisas do Espírito Santo, de 14 a 16, vocês podem fazer a leitura. Então, a promessa, ela acontece 800 anos antes da vinda de Jesus, pelo livro de Joel, e estou partindo dele, mas há outras tantas promessas no Antigo Testamento. Aí vem João Batista, e João Batista, ele fala: Jesus vos batizará com Espírito e com fogo. O contexto imediato de Espírito e fogo está revelando que Jesus batizará com o Espírito Santo, mas também com juízo. Contexto imediato. Não quer dizer que não exista o fogo de Deus que renova, que purifica, que unge, que enche, que faz a diferença. E aí Jesus, palmilhando na terra, começa a revelar essa vinda do Espírito Santo, que ele tem que voltar para o céu para que o Espírito venha. Eu tenho que voltar para que ele seja enviado. E aí Jesus ensina a nós o quanto vai ser precioso tê-lo. Porque tendo ele dessa forma, ele nos convencerá da justiça, do juízo e do pecado.
nos convencerá da verdade, nos ensinará a verdade, nos ensinará por onde andar. Como é maravilhosa a presença do Espírito Santo no crente. Quando Jesus está para ser assunto aos céus, as últimas palavras de Jesus, em Lucas 24, se você quiser abrir, e seria bom que abrisse, Jesus, ele vai ordenar que as pessoas, que aqueles discípulos vão para o cenáculo e permanecessem lá. Especificamente o versículo 49, Jesus diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aqui Jesus, ele no Monte das Oliveiras, e nós estivemos lá pela misericórdia de Deus, perfeito, a emoção é muito grande. Nesse lugar Jesus, ele vai sendo assunto aos céus para sumir com as nuvens, e ele vai falando: vão para Jerusalém. As últimas palavras de Jesus para os discípulos nessa ocasião não são: ide por todo mundo e anunciai o evangelho. Não são: curai os enfermos, libertai os cativos. Não. As últimas palavras são: vão para o cenáculo, para que vocês sejam revestidos de poder. Já estava dada a comissão, a carta magna das missões, tudo, mas precisava poder. Precisava de um revestimento. E é interessante lembrar que os discípulos até aqui já tinham tudo que aparentemente a gente pensa que alguém tem que ter, como discípulo. Por quê? Eles tinham as palavras de Jesus. Eles já tinham sido enviados para pregar em lares, de 2 em 2, às vezes foi 12, depois 70. Eles foram e fizeram no nome do Senhor milagres. Os demônios se sujeitavam, eles estavam admirados. Senhor, em teu nome até os demônios se não sujeitam, que esse era o impossível. Então eles já tinham essas experiências, mas eles não eram revestidos de poder. O Senhor Jesus iria deixar eles. Precisava agora de outro igual a Jesus, porém dentro deles, de forma especial. Aí tem duas coisas que eu quero passar aqui por cima, rapidamente para falar. Primeiro, Jesus dá o Espírito aos seus discípulos lá atrás. Quando os discípulos estão reunidos, ele passa pela parede ressurreto e diz: recebei o meu Espírito. Mas agora eles vão para o cenáculo, e no cenáculo eles recebem do alto o poder de revestimento. Duas coisas distintas. Aqui há uma briga teológica tremenda a respeito, mas eu consigo ver isso por causa da minha experiência e daquilo que entendo na palavra, de uma maneira muito simples. O Espírito Santo, meus irmãos, todos que recebem a Jesus hoje, na igreja do Senhor Jesus, todos têm o Espírito Santo. Foi Ele quem te convenceu a aceitar Jesus. Foi Ele que te convenceu a estar na igreja do Senhor e a batalhar pela fé para morar no céu e estar com Cristo eternamente. Ele já está em nós, e eu falo aqui arrepio. E é interessante que pastor, para arrepiar, é só quando a presença é diferente. Presença de Deus. Então, os discípulos receberam o Espírito regenerador, que trabalha no seu interior. E eu falo da minha experiência, o empírico, eu falo da minha experiência porque
na presbiteriana tradicional, que não, na época não aceitava, não defendia, pelo contrário, elas refutavam essa questão do batismo com o Espírito Santo que nós conhecemos. Mas lá eu recebi o Espírito Santo, lá Deus me regenerou, lá numa noite foi que Deus tirou de mim todas as drogas, todas as bebidas alcoólicas, toda a prostituição e males. O Senhor me mudou ali numa reunião. Eu não estava batizado no Espírito Santo, e quando eu digo batizado, eu quero que vocês entendam a expressão, porque nós estamos na nossa casa e sabemos o que estamos falando. Porque tem gente que não estuda dessa forma, tem outros termos, outras terminologias para usar, o que é isso, o que é aquilo, e eu estou falando para pentecostais que sabem o que estão ouvindo. Amém? Se é segunda bênção, se é terceira bênção, problema das brigas teológicas. Eu estou indo pela palavra e pela experiência que Deus me deu, e isso se ajunta e dá certo. Então lá eu fui regenerado, transformado. Eu tinha a presença do Espírito Santo. Mas como eu disse a vocês, numa reunião eu vi alguém falando em mistério, e arrepiei todo, e quis saber do que se tratava. E me disseram, batismo no Espírito Santo. E aí eu disse, vou comer a Bíblia, né? Porque falaram que era para ler Atos dos Apóstolos. Fui ler se estava na palavra, se é verdade. Descobri que era pela palavra e fui buscar. Então aquele Deus que me salvou e regenerou no dia 17 de setembro de 93, 20 horas e 10 minutos aproximadamente, Ele vai me batizar numa sexta-feira, lá na frente, no Espírito Santo, e vai me dar línguas estranhas, e vai me dar dons espirituais, e vai me encher de uma graça diferente, maravilhosa, indescritível. Para mim já estava bom demais o que eu tinha. Só que o que Ele me deu dobrou o que Ele tinha me dado. Então eu entendo muito fácil. Jesus vem, sopra o Espírito sobre os seus discípulos, não é? Porque agora Jesus está ressurreto, porque agora Ele já tinha vencido a cruz e todos os males, e eles recebem o Espírito para si. Porém, são revestidos de poder em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Por que Deus não manda eles fazerem missões urgentes? Porque se eles já sabiam fazer, se eles já sabiam usar o nome do Senhor Jesus para isso, sabiam, tinha o poder do nome, mas não tinha revestimento de poder para si. É depois da promessa de Atos 2, que nós vamos chegar aqui, abram em Atos 2, é depois dessa promessa se cumprindo, em Atos 2, que nós vamos entender. O versículo 8 do capítulo 1 de Atos, Jesus, repetindo a promessa, diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e lembrando que aqui eles já tinham recebido o sopro, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis, aqui tem uma indicação, e ser-me-eis testemunhas, e a palavra é marturel. Essa palavra é alguém que está disposto a morrer pelo outro. Vocês receberão poder, que terão poder de morrer por mim. E vão me testemunhar na terra, com essa autoridade, com esse poder, com essa unção do céu, essa capacitação. Não é só para vocês aí em Jerusalém, não. É Jerusalém, é Judeia, é Samaria e até os confins da
terra. Onde vocês forem, o meu poder estará em vós e estará convosco, e vocês serão minhas testemunhas. Eu vou dar poder para vocês nunca desviarem, eu vou dar poder para vocês nunca perderem a fé, eu vou dar poder para vocês sempre pregarem a fé e o evangelho. Não vai faltar poder. E não foi isso que aconteceu com os discípulos? O Pedro que negou Jesus abertamente e até espraguejando. Não conheço esse homem e tal. Agora ele é capaz de morrer crucificado de cabeça para baixo por causa desse Jesus. É diferente. É diferente. O Pedro lá atrás teve medo. Sei que ele amava Jesus com certeza, porque Jesus, quando restaura Pedro, ele restaura com a pergunta: você me ama, Pedro? Eu quero saber se você me ama. E Pedro, por fim, tu sabes tudo, ou seja, o senhor sabe que eu te amo, mas neguei. Te amo, mas fiz besteira. E com certeza Jesus estava lá sabendo, né? Eita, mas eu vou te encher de tal maneira do Espírito Santo, que tu não vai ter coragem de negar, e ainda vai ter coragem de morrer por mim. Então, as pessoas precisam entender essas diferenças. E o quanto é importante ser cheio do Espírito Santo. O quanto é importante ser revestido de poder. Meu Deus do céu, o quanto é importante estar nesse banco sentindo vontade de pular, porque o Espírito Santo está ali forte dentro de você. Estar nesse banco com vontade de falar em mistério do céu, porque o Espírito Santo está forte na sua vida. Só que aí tem alguns inimigos desta. Eu sei que estou falando muita coisa em pouco tempo, mas os irmãos estão entendendo? Tem os inimigos quando a gente é batizado com o Espírito Santo. Em Atos 2, cumprindo-se o dia Pentecostes, estavam todos reunidos. Quer um lugar onde o Espírito Santo enche, renova e faz obra diferente? Se una com um crente. Se una com gente que tem fé. Se una com pessoas que querem abandonar cada vez mais esse mundo mau de pecado e santificar a sua vida. Se una em reuniões onde as pessoas querem que Jesus seja glorificado, para você ver um negócio, se o Espírito não vem sobre todos. O Espírito Santo não batiza de novo os que foram batizados. Tem gente que ouviu algumas coisas e tem alguns termos errados. Nossa, o irmão foi batizado de novo. Não foi batizado de novo. É uma vez só. Pedro no capítulo 4, versículo 31, quando ele ora por causa das perseguições, pedindo graça, que Deus estenda a mão com maravilhas, que dê a eles unção para pregar o evangelho. A Bíblia diz que o lugar onde eles estavam tremeu. O tanto que é bom orar com quem ora, reunir com quem tem vida para falar com Deus. Como é bom estar num culto onde as pessoas não estão julgando quem está falando, mas está julgando o que está ouvindo, e se é bíblico, estão recebendo. A Bíblia diz que, tendo orado, o lugar onde estavam tremeu. Quem já participou de terremoto aí? Eu já. Vidal, quem mais? Terremoto. Aqui, lá no Haiti, misericórdia, né, irmã Sandra? Então, irmão, você não sabe o que faz. É um trem de doido. Eu estava no hotel, o terremoto. E os pozinhos. Você não sabe o que faz. O lugar onde eles estavam tremeu. Olha que poder que aconteceu ali.
E a Bíblia diz: e todos foram cheios do Espírito Santo. O Pedro já não tinha sido cheio em Atos 2? Sim, mas o Espírito continua sendo derramado. Quem tem vontade de ser cheio do Espírito Santo aí? Vocês estão sentindo frio aí? Está frio? Quer que desligue o ar? Meu Deus, como é que eu faço? Desliga o do meio. Os que balançaram mais a cabeça do meio aqui, só o do meio. E aumenta um pouquinho então. Deixa eu te falar, meus irmãos, eles foram cheios novamente. E Deus fez isso várias vezes e faz até hoje. Só que foram batizados os que tinham sido batizados lá em Atos 2. Eles não foram batizados de novo, foram cheios. E aí tem aquela questão da manutenção dessa presença viva na minha vida, que custa caro. Talvez você pergunte: por que alguém que fala em língua estranha e fala até bonito vive em pecado, pastor? Porque a manutenção implica em santidade. Tem gente que fala em língua estranha, mas não é cheio. Falar em línguas estranhas é um sinal do batismo. Continuar falando não é sinal de batismo. Ainda que temos que continuar falando. Quem fala em línguas, Paulo diz em 1 Coríntios 14, edifica a si mesmo. E Paulo, maior dos maiores depois de Jesus Cristo, ele disse: eu falo em línguas estranhas mais que todos. Ou seja, eu preciso de ser edificado mais que todos também, entre outros. Então, escute o que eu estou dizendo. Tem que continuar falando para edificar e tudo mais. Mas falar em línguas estranhas não é manutenção. Manutenção é santidade. Quer ser cheio do Espírito Santo? Santifique-se ainda mais. Melhora mais. Ama mais. Perdoa mais. Ora mais. Jejua mais. Não pare. Entende? Então vem os inimigos do batismo no Espírito Santo, que querem que o indivíduo cometa pecados e erros, e eu digo pecado no sentido do que a Bíblia condena, e erros no sentido daquilo que eu não devo fazer, mesmo sendo uma coisinha qualquer. Pecados, induz a pessoa a pecados e erros para entristecer o Espírito Santo. E Paulo deixa claro, um mandamento, um dos 612 ou 13, dependendo da versão bíblica do Novo Testamento, é: não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual fostes selados. É Ele que mantém o selo, é Ele a garantia, Ele é o penhor nas nossas vidas. Rakashandagai, Shoukemai. Se perder o Espírito, perde tudo. Se errar contra o filho, tem perdão por causa do pai. Se errar contra o pai, tem perdão por causa do filho. E Jesus continua: mas quem blasfema contra o Espírito Santo não terá perdão. Por quê? Porque um dos motivos é o Espírito Santo que me liga com o pai, com o filho, com a verdade. É o Espírito Santo que me liga ao mundo espiritual. O Espírito do Senhor testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. É o Espírito do Senhor. Ele é o selo, Ele é o penhor, Ele é a garantia. Não perca o Espírito Santo. Aí o diabo sabe disso. E ele se levanta contra isso.
como ele sabe que é entristecendo o Espírito Santo que a gente pode chegar a perdê-lo, então ele leva as pessoas às tentações diversas. Briga com seu marido, xinga ele. Uma das coisas, irmãos, muito importantes também, o Espírito Santo é sensibilíssimo. Ele é sensível. Por quê? Porque ele é santo. Ele é muito santo. Sabe quando a gente fica aí uns dias afastado, orando, jejuando, né, João? Que a gente chega em casa, o que a gente para nós era normal, 10 decibéis, por exemplo, está em 5 e a gente está achando insuportável. Porque acostumou com a paz, com o silêncio da meditação, e qualquer coisa é perturbador. Dá para a gente imaginar como o Espírito Santo é sensível? Porque ele é paz, ele é o Espírito da paz, ele é o Espírito da graça, ele é o Espírito da honestidade, ele é o Espírito da pureza, ele é o Espírito da beleza mais pura que você possa imaginar. Ele é o Espírito do amor. Tira os xingamentos. Parece que não há nem interesse de ouvir isso quando a gente não tem interesse de mudar. Pessoa ignorante demais, e isso é bem possível porque o Espírito Santo está entristecido, mas se está na igreja e está ouvindo essa palavra, é porque não blasfemou contra o Espírito Santo. Deixa eu suavizar a mente, o entendimento de muitos aqui. Ninguém que blasfemou contra o Espírito Santo suporta ouvir palavras de Deus. Você está aqui porque Deus ainda tem um plano maravilhoso. Não consegue entrar na igreja. Não consegue entrar na igreja quem blasfemou. Entra, né? Irmãos, a Bíblia é tão pura, tão maravilhosa. João 6,44 e João 14,6. João 14,6, Jesus fala assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. João 6,44, ninguém não vem, que só vem ao Filho quem o Pai o trouxer. Então só entra na igreja quem Deus traz, quem Deus permite, quem Deus tem um plano. Você está aqui dentro? E quem é que faz isso? O Espírito Santo convence e traz. Recebeu um convite, foi convencido e veio. Recebeu a oportunidade, foi convencido, veio pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo afasta e acabou, a pessoa não quer passar e acha que tudo isso é loucura. Outros xingam, blasfemam, gritam, falam um punhado de coisa. Outros vão para a igreja de Satanás. E eu digo igreja de Satanás literalmente, porque tem. E aí vai. Então o inimigo, sabedor que se o Espírito entristece, eu enfraqueço. Se o Espírito entristece, eu vou enfraquecendo cada vez mais. Se eu permaneço no erro, vou enfraquecendo cada vez mais até o Espírito, ele vai agir nisso. Então tira os xingamentos de casa. Pastor, o senhor está falando para crente. Pois é, isso que dói meu coração. Porque tem gente que está aqui nesta manhã e xinga em casa. Entristece o Espírito Santo. Como é que a vida vai voltar para essa família? O Espírito Santo é vida. Aí não tem força para abandonar o adultério, não tem força para abandonar a prostituição, não tem força para parar o autoerotismo, não tem força para parar de mentir, não tem força para orar, não tem força para jejuar. Porque quem dá isso é o Espírito Santo. Ninguém ora porque é rei da cocada preta. Não, ora porque o Espírito Santo nos dará força para isso.
jejua por causa disso. Eu coloquei um áudio no grupo dos obreiros, só 2 obreiros me procuraram, e são muito mais que precisam procurar pelo áudio que lá está. Mas a pessoa, ela brinca com as oportunidades. Se alguém está falando daquilo que ninguém falou para ninguém, é o Espírito de Deus que está falando. Se é o Espírito Santo, ouça e atenda imediatamente. Não brinque com a salvação. O inimigo levanta, a pessoa está em pecado, e o inimigo convence para ela não tratar o pecado. Assim como o Espírito Santo convence da verdade, o diabo convence da mentira. O Espírito Santo convence pessoas de não tratar o seu caso e se vitimizar. Sendo que na igreja tem uma turma de gente sempre disposta a orar, acompanhar e aconselhar. Eu aprendi a levar meus casos sozinho. E essa amargura aí, você aprendeu com ela o quê? Se aprendeu a lidar com as coisas, por que está amargo? Por que está entristecido? Cadê a alegria da adoração? Cadê a alegria do serviço? Você está convencido pelo diabo que não deve tratar o seu caso, mas o Espírito Santo está falando nesta manhã mais uma vez, que o caso tem que ser tratado, e que você não é depósito de amargura, não é depósito de tristeza, não é depósito de trauma, você é casa, é templo de morada do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo convence. Aí você pode fazer uma pergunta bem capciosa. Se ele convence, por que os outros estão como estão? Porque ele convence quem se deixa se convencer. É aquele negócio que Deus, é o tema da nossa campanha das quintas, Deus falou com Caim: Caim, o mal está contra ti, seu desejo será contra ti, cabe a você dominá-lo. Ou seja, ali é bem fácil você entender. Deus falou, Deus apontou, mas Deus deu livre arbítrio. Ele não ultrapassa o seu livre arbítrio. Você pode ser arrogante, ignorante, estúpido, cego e nu, mas o Espírito Santo fala: eu te mudo. Então você se humilhar diante dele, ele te muda na hora. Mas se você não abrir o seu coração, seu tolo, enganando a si mesmo, você será destruído pela sua ignorância, arrogância e escolhas. Entenda que o convencer é para quem abre. Deus nos deu livre arbítrio. E pronto. Aí o inimigo se levanta. E é tão difícil essa questão nos dias de hoje, meus irmãos, porque nós estamos pregando a palavra e tem gente refutando na mente. Não sou eu que estou falando. Você está ouvindo a minha voz, mas o Espírito de Deus está falando conosco por sua misericórdia. Ao invés de receber a palavra, se render, não, briga com o pregador, briga com a palavra. Meu querido, quem está falando com vocês era um ex-cachaceiro, drogado e prostituto. Deus me lavou, me transformou. Não tinha força, eu era fraco, mas eu disse: Deus, se tu és o Deus verdadeiro, que muda as pessoas, muda a minha vida.
Quando eu disse essa oração, eu não tinha força para abandonar nada, eu não tinha força para deixar nada, mas o Senhor ouviu a oração, Ele veio sobre mim, Ele veio para mim, e Ele transformou a minha vida, e Ele me fez pastor de crentes. E por que Ele fez isso, Damacai? Para você saber que Ele tem poder para mudar. Eu entendo porque que Paulo disse: eu sou um abortivo. Paulo não se achava digno, mas Deus mudou a vida daquele homem para mudar a sua igreja. E Paulo deixa bem claro: não eu, mas a graça do Senhor que está em mim e que não se tornou vã. Então tem outra coisa, a graça pode se tornar vã. A graça está na sua vida para você ser mais que vencedor. A graça está nas nossas vidas para sermos a igreja dos levantados, dos ungidos, dos abençoados. Inimigos do batismo. Muitos pregam, se você for na internet, tem muito mais gente falando contra o batismo do que a favor. Eu não quero saber o que eles falam, aconteceu na minha vida e é bíblico, está aqui. Aí vem muitas invencionices, muitas pessoas dando testemunhos, porque na verdade não foram cheios. Por que é que Paulo é quem defende essa questão de forma maravilhosa, exaustiva? Porque Paulo foi cheio do Espírito Santo. A obra na vida dele foi muito forte. Ele não andou com Jesus, mas foi achado por Jesus. E Paulo, cheio do Espírito Santo, começa a ouvir pessoas falando contra. E ele escreve, sim, que o Espírito Santo é uma pessoa, sim, que nós podemos ser batizados, sim, que nós falamos em línguas estranhas, sim, que nós temos diversos dons. Aí vem os cessacionistas e dizem que os dons foi só para a igreja daquela época, porque precisava. Irmão, eu sei que precisava de mais e é correto naquele tempo, mas agora precisa muito mais por causa das misérias que estão por aí. Precisava para inaugurar e aparecer essa obra maravilhosa, linda, perfeita. Agora precisa para permanecer, ser avivada, renovada e agora arrebatada aos céus com o fim da sua história na terra. A igreja. O nosso Deus, nesses dias, quer encher a sua igreja de glória, quer encher a sua igreja do Espírito Santo. Eu vejo uma visão do céu nesse momento, aleluia. A chuva cai do céu, molha a terra brota e nasce missionários, 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 missionários. Todos são as flores do jardim das missões de Deus. E Deus diz: eu já decidi, eu vou derramar a chuva. Lara kalairexamaindo uruki kakale hatara. A decisão já está assinada pelo céu, vacinada pela glória de Deus. A chuva vai cair.
Pode falar em línguas estranhas, porque isso edifica a sua vida. Falar com a alma, falar voltado em adoração a Deus, falar em santidade, falar de verdade, pode ser renovado. Ora, sore kamahasurabagas. Deus está reservando os últimos dias, e a igreja dos últimos dias será cheia, incendiada da glória de Deus. Portanto, tome cuidado com as coisas que você ouve de pessoas que estão, que desistiram. Se fosse para todo mundo, eu clamei, Deus não me deu. Pois eu clamei muitas vezes e pensei que Deus não queria nem me dar, e continuei chorando e Ele me encheu. O testemunho daquela pessoa não vale para mim. Vale que Deus me deu o que a Bíblia diz, não o que Ele inventou. Como é que alguém pode pegar a Bíblia e fazer cessar? Não, pastor, eu quero que o senhor abra 1 Coríntios 13, e o senhor vai ver que cessa. Então vamos lá. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso seria. Ainda. Quer dizer que não é possível ter, ou porque alguém pode ter ou não ter? Porque eles usam isso aqui dizendo que é uma possibilidade que não tem como acontecer. Ainda que eu fosse o rei de Israel, é esse termo. Não, mas tem rei em Israel. Ainda que eu desse o meu corpo para queimar, mas eu não dei, mas tem gente que deu. Ainda que eu distribuísse a minha fortuna para os pobres, eu não fiz isso, também não tem fortuna. Mas o Bill Gates fez. Ele deu uma fortuna esses dias para os pobres. Outros fizeram. Esse ainda aqui não tem nada a ver com isso não, querido. Porque nós profetizamos, porque nós ajudamos, porque nós temos obra de caridade também. Aqui ele está exaltando que a coisa mais principal não é dar aos pobres, não é dar o corpo para ser queimado. A coisa mais importante não é falar a língua dos homens e dos anjos. O mais importante é amar, é ter o amor de Deus. Ainda que eu fizesse a coisa mais santa dessa terra, se não tivesse amor, nada seria. Era candábia. Por isso Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito Santo, está no tempo do verbo grego dizendo, em todo tempo vão sendo cheios, vão sendo cheios, vão sendo cheios, vão sendo cheios, vão sendo cheios. E a palavra diz, buscai, Paulo fala, buscai os melhores dons. A palavra buscai é continue buscando, vá buscando até o fim. Não tem fim os dons de Deus. Não tem fim o batismo no Espírito Santo. Sabe por que não tem fim? Porque Deus é real toda hora. Onde tem Deus tem sobrenatural. Onde tem Deus tem a essência de Deus. Onde tem Deus tem a glória e o poder manifestador de Deus. Vença os inimigos, se encha do Espírito Santo. Aí o inimigo pega e fala para a pessoa assim, se você for cheio do Espírito Santo, sua vida vai virar uma bagunça. Sai, Satanás. Porque o Espírito Santo organiza.
O Espírito Santo dirige. Sabe por que as pessoas chamam de bagunça? Porque começam a ter que fazer aquilo que não fariam carnalmente. Agora o Espírito muda. Está namorando com o menino não é de Deus, o Espírito Santo enche a moça solta a mãozinha dele e diz bye bye, so long. Como é que fala nunca mais? Never o quê? Nevermore. Sai. Eu quero o que Deus tem para mim. Eu quero o que o Senhor escolheu para mim. Mas eu morro, eu vou suicidar se você me deixar. Problema seu, vai para o inferno, hein? Eu quero a vontade de Deus. Se suicidar, vai para o inferno. Vou orar para Deus te salvar. Eu te amo. Mas não como namorado. Agora eu quero que Jesus escolha para mim a minha direção. Isso é que eles chamam de bagunça e Jesus chama de direção de Deus. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. Deus faz um rebuliço na vida de quem é cheio da sua glória. Deus me encheu do Espírito Santo em Goiatuba, Goiás, e lá estava toda a minha família praticamente, e a patota e os amigos, para quem eu podia pregar e fazer e deixar de fazer aquilo que Deus quisesse. Mas de repente Deus me encheu e disse, vai para Anápolis. Mas Anápolis não conheço ninguém, não tem família, vai para Anápolis que eu quero te usar lá. Deus mudou toda a minha história. Eu cheguei em Anápolis com R$50 de um cheque no bolso, a mobília tudo dentro de um caminhão, ajudaram só a descer, colocou só na sala, a casa estava sem energia, a chuva caía que dava dó, e aí solitário, no meio de tudo isso, Deus fez um rebuliço na minha vida, mas eu estava aqui, na autoridade e direção do nome de Jesus Cristo, Amadagai, passei por lutas, 21 vacas magras, desprezo, fui mandado embora de igreja, mas permaneci com a fé inabalável, levantado com o Senhor, recebendo graça e força, e hoje estou aqui pregando o Evangelho e dizendo: o Espírito Santo quer te batizar, o Espírito Santo quer te encher, e Ele vai mudar a sua história. Vai ter batalha, mas vai ter vitória, vai ter luta e escassez, mas depois vai ter fartura. Topa, quem quer ser cheio, receba o Espírito Santo aí, receba o batismo aí, receba o renovo aí, receba do Espírito de Deus, receba aí, receba, seja batizado, fala os mistérios dos céus, fala as línguas dos homens e dos anjos, receba o Espírito de Deus. Espírito de ousadia, espírito de coragem, espírito de poder. Paulo fala a Timóteo, entenda, Timóteo, Deus não nos deu espírito de medo, Ele nos deu o espírito de amor, de moderação, de poder. Foi colocado sobre você na imposição de mãos. No caso de Timóteo foi assim, no caso de Atos 2 veio do céu o dom. Você quer uma vida parada ou movimentada pelo Espírito Santo? Você tem coragem de entregar a sua vida para que o Senhor dirija? Para que Ele tire o que tem que tirar, coloque o que tem que colocar? Você tem coragem de deixar Deus entrar na sua família e fazer o que Ele tem que fazer? Você tem coragem de assumir uma fé verdadeira em santidade, fidelidade na casa de Deus, fidelidade na oração, no jejum, na palavra, fidelidade na adoração a Deus? Você quer essa vida? Então entenda, guarde isso, Deus enche homens com propósitos. Toda vez que o Espírito Santo, te encher,
Ele te encheu de propósitos celestiais. Quer olhar para a Bíblia para isso? Ser-me-eis testemunhas. Venham, reúnam, e vocês serão revestidos de poder. Vocês serão cheios do Espírito Santo. 2:1, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então eles foram cheios de propósitos. Quais eram os propósitos? Ser testemunha na terra, tanto em Jerusalém, ou seja, tanto em Anápolis, como no estado de Goiás, no Brasil e até as nações, Anávia, Arubadai, as mais distantes da Cai, até em Marte, se tiver gente morando lá daqui uns anos, até na Lua, se tiver gente morando lá daqui uns anos, Kadabla, Shaddai. Quer o Espírito Santo, ele vai te encher dos propósitos de Deus. Seus propósitos vão embora, sua vontade vai embora, suas escolhas vão embora, mas o propósito de Deus vem, a vontade de Deus vem, o plano de Deus, vem a glória de Deus sobre a sua vida, vem o Espírito e toma a sua vida. Camara, Bara, Suba, Shena, Watasamai, Urakai. Depende de você. Tudo já está escrito. Tem que pegar o livro e achar os tesouros do livro. Já viu o mapa do tesouro desses filmes infantis e outros adultos também, que a pessoa descobre um tesouro? Eu vi um filme, Doutor Dolittle, o último, com aquele cara que fez o tal do Homem do Ferro, dos ferros, o cara voa, meu Deus. Mas ele fez Doutor Dolittle, que fala com os animais, interessante. E eles acharam que tinha que ir numa ilha, acharam um tesouro lá, sei lá como é que é direitinho. Tem que ter um mapa para achar, que indica onde caminhar, onde chegar, onde investigar, onde cavar. Aqui, ó. Nanamashatai. Oh, Saraketa, Ura. Sabe o que o Espírito Santo falou na minha boca? Ouça o que o Espírito diz. Aqui o mapa. Aqui o livro dos tesouros. Só que tem que agir. Tem que ler. Tem que levantar, tem que caminhar na carreira que esse livro está falando, tem que subir ao monte da adoração que esse livro está falando, tem que entrar na situação de santidade que este livro está falando, tem que cavar com oração e jejum até descobrir os mistérios de Deus. Tem reação aí? Tem vontade aí? Porque uma das exigências para que Deus derrame do seu espírito é fome e sede, 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 desejo, querer, vontade incessante. Se dependesse do Senhor, e eu digo dependesse por causa de quem somos. Se dependesse do Senhor, todos nós sairíamos hoje cheios do Espírito Santo. Todos nós. Muitas pessoas iriam ver suas mágoas queimadas só por causa da presença do fogo do Espírito Santo. Está na caixa, Dai. Muitas pessoas viriam suas timidezes queimadas só com a entrada do Espírito Santo.
nossos pensamentos contrários queimados, só por causa da presença do Espírito Santo. Será que tem alguém aqui? Leonardo Frazão, tu tens um ministério que ainda está de pé. O Senhor te diz: até aqui eu deixei você ir e tomar as suas decisões e passar por onde quis passar, fazer o que quis fazer. Mas agora eu te digo, tome uma decisão e entre para o centro do meu querer. Brevemente impactarei a sua história e mudarei. Veja que não conseguiste nada com as suas decisões. Saiba que conseguirás tudo o que é necessário com a decisão de me deixar reinar na sua vida. Rabashom Vargadashai. Se tu soubesse o que te espera, todos os dias choraria, lutaria, rejeitaria tudo quanto se levanta contra, e perseverante ultrapassaria o sinal que precisas ultrapassar, e assim alcançarias o que tens que alcançar. Diz o Senhor, Arama Shurai, Ukatavyasa Kitamai. Não, Deus não te esqueceu. Adavyasai, Deus ainda tem um plano. Arastum desta recaldastui ravashai. Aleluia. É amanhã que Deus escolheu, Ratai, levantar homens de Deus, mulheres de Deus, anakusai, jovens de Deus, crianças, adolescentes de Deus. Anaramandarai. Então fique sobre os pés. Aleluia. Aleluia. Firahitanorai. Eu quero que você, por gentileza, feche os seus olhos. Você que está na sua casa, no seu lugar, fique sobre os pés também, se possível. E feche os olhos juntamente conosco. Eu quero, em nome de Jesus, que você coloque a sua vida. Você que quer algo de Deus nesta manhã, que vem impactar sua história, sua vida, sua casa. Coloque a sua vida no altar do Senhor agora, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Veja a sua história, veja as decisões que tens tomado ultimamente, o que tem passado na sua mente, no seu coração. Tome uma decisão nesta manhã. E eu quero que você se coloque, se assim quiser, diante de Deus como a sarça. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E eis, vou parafrasear para você, e eis que apareceu o Espírito Santo em uma chama de fogo, no meio da sua vida, bem dentro do seu interior. E a sua vida ardia.
mas não se consumia. A sua vida ardia, porque os males estavam sendo queimados. E não se consumia, porque o poder de Deus estava sendo aperfeiçoado. Danakutalabaria toroshedi darai. Kerumantu kubas bak bak da shehu lara. Comece a se encher de Deus, se rendendo a Ele. Mais de ti e menos de mim. Mais da tua glória e menos de mim. E menos de mim. Chega de ignorâncias, chega de andar longe do Senhor, mas de ti, mas deixa que essa frase esteja em você. Mais de ti e menos de mim. E menos de mim. Xarabacanaramas. Vai nessa trilha. Quanto mais de Deus e menos de você, mais do Espírito te encherá. Rabacasamandai. Pastor, eu tenho medo do que Deus quer para mim. É porque você não conhece Ele. Se você conhecesse o caráter desse Deus, oh, Ramandarai. Se você conhecesse o amor desse Deus, a imensidão desse amor, se você conhecesse o poder deste Deus de ver tudo e saber tudo, ah, Ramandasadai, você já estaria de joelhos rendido, dizendo: mais de ti e menos de mim, mais de ti e menos de mim, mais de ti e menos de mim. Senhor, por amor do teu nome, me arranca da minha vida e me ocupa com a tua glória e a tua presença. De ti. Retorno, por favor. De ti e menos de e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que com a sua glória servos de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça. Receba o Espírito de Deus. Infinita humildade. Servos de todos os irmãos. Anagai, deixa Deus te batizar. E agora, Ele já está te enchendo, Ramanto.
Anagabrachadai. Pode falar os mistérios dos céus. Deixa Deus te encher aí, Badachadai. Deixa Deus ressuscitar seu ministério. Deixa Deus ressuscitar esse dom de profetizar que está na sua vida. Deixa Deus levantar essa glória, essa graça que está na sua vida. Obranavia Kovlasamakandaraya. Deixa Deus te encher e você vai ver o motivo que é ser feliz. Ser feliz é ter a glória de Deus, a graça de Deus, o Espírito do Senhor. Deixa Ele revestir os seus pés com os calçados do Evangelho. Deixa Ele encher os seus pés com o fogo da pregação. Deixa Ele te revestir, Arabai, de toda a armadura, capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade. Deixa Ele te dar o escudo da fé, a espada do Espírito. Deixa Ele te dar a couraça da justiça. Kamandabra, kamandai. É batismo, é batismo, é batismo. É batismo, é glória, é unção, é Deus. Que vontade de te adorar. Que vontade de ficar aqui pra quê? E te adorar. Calabandaramano. Simplesmente te adorar. É para isso que viemos aqui. Sem me importar com os que estão por perto. Pode ser aqui ou em um lugar secreto, só pra te adorar. Simplesmente te adorar. Oh, simplesmente te adorar. Calabandogano. Simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é o que, irmão, o que? Simplesmente os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. O meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar, te adorar, te adorar, te adorar, te adorar, te adorar, te adorar. Ela mandou me adorar, simplesmente te adorar. Canta isso comigo, canta isso comigo. Santo, Santo, Tu és. Jesus quer ouvir a sua voz cantando para Ele. Cadê o coral que vai cantar no céu para Ele? Cadê o coral? Santo, Tu és santo. Ele está no meio de nós. A sua glória passa no meio da sua igreja. As suas mãos tocam vidas. O manto de glória reveste o lugar. É hora de saltar como bezerros livres nos pastos. É hora de adorar, pois Ele unge os nossos pés como os das coças e nos leva às alturas. Santo, diga isso. Santo, 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 Tu és.
simplesmente te adoro. Simplesmente te adoro. Os meus olhos são para te olhar, o meu coração para te amar. Meu maior desejo. Simplesmente te adorar. Aplauda o Senhor, aplauda. Mas aplauda falando palavras. Aplauda falando em línguas estranhas. Aplauda dizendo coisas que há muito tempo você não dizia. Tendo tomado atitudes que há muito tempo você não tinha tomado mais. Não vinha tomar. Aracamai, seja exaltado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E como Deus enche homens com propósitos, se você sair daqui com propósitos e andar neles, lutar todos os dias para vivê-los, nunca mais você será a mesma pessoa. Nunca mais você será a mesma pessoa. Saia daqui com estes propósitos. Guarde esta palavra. Amém? Tem alguma coisa boa aí? Valeu a pena? Esse domingo está melhor que o domingo passado. Algumas pessoas fizeram propósitos para esse domingo. O domingo próximo que falaremos do Espírito Santo, Deus vai fazer mais do que este, se nós com propósitos voltarmos. Com mais oração, com mais propósito. Ai, eu sonho com um dia em que a igreja, que o Senhor me colocou por sua misericórdia como pastor, mas Ele é o pastor. Eu sonho com um dia que a gente entre aqui chorando de alegria. Só por ter entrado. E que o culto seja tão leve e tão cheio de pessoas voltadas somente para Jesus, que maravilhas aconteçam em todos os momentos do culto. Que nos louvores Deus batize com o Espírito Santo. Durante os louvores Deus cure os enfermos. Durante a mensagem, pessoas chorando se levantem para reconciliar, para entregar sua vida ao Senhor Jesus. Durante as mensagens, Deus tenha liberdade de revelar coisas tremendas e profundas que as pessoas precisam. E que durante as mensagens, maravilhas, prodígios, sinais aconteçam. E ao término do culto, as pessoas chorem porque acabou o culto. E que não estejam ansiosas, preocupadas com o horário. Que por elas, o culto pudesse dobrar o horário. Aí eu saberei que o avivamento aconteceu. Que o Senhor nos ajude. Pedidos de orações. Emanuel está tendo uma evolução muito boa, graças a Deus. Uma bênção do céu. O Guilherme, filho da Juliana. Juliana está aí? Nem o Cristiano. Mas todos os cultos nós estamos orando por eles. Irmãos enfermos, que foi pedido oração pelo projeto Ora Brasil. Pastor Roberto Santos, pastor Eliezer de Jesus, pastor Vitor Hugo, pastora Raquel Queiroz, Geraldo Pimenta, Aparecida Pimenta, Eliane Queiroz, Ana Flávia, e um outro pastor que tem o nome de pastor Lindomar. E nós vamos orar por estes. Quero
também dar bem-vindo pelo YouTube ao Vanderlei Roberto de Tupaciguara. Deus abençoe. Ivani Fernandes, Cláudio Siqueira. Ô, Siqueira! Quem já esqueceu que jeito que é o Siqueira, que nem lembra mais que ele não vem mais? Hã? Quem lembra do Siqueira aí? Berenice Vidal, minha sogra querida, mais a Antônia Vidal, minha vovó, o Miguel. Deus abençoe vocês aí de forma especial. Ok. Ô Bruno, cadê o Bruno do Paulo Marcelo? Paulo Marcelo falou que tu vai ajudar quarta-feira. Tá certo? Então tá bom. O Bruno vai ajudar, tá bom, Juliano? É que dia mesmo? Quarta agora. Que hora? 8 da manhã. Pronto, tá feito. Irmãos, para a gente continuar aqui a relação, hoje é o último dia em estado normal do protocolo anterior. Segunda para frente será o novo protocolo da Prefeitura de Anápolis. Realmente os casos estão assustadores. Uma nova cepa que pega pega tudo. Está vendo que a gente vê famílias e famílias aqui? Então, se guarde dentro de casa também. Se guarde no sentido, chega em casa, sapatos fora, higienização, roupas separados, tudo organizadinho. Soa o nariz, né, Selma? Soa o nariz. Tem o soro fisiológico que pode colocar no nariz. E também gagulejar. Gagarejar. Com vinagre, água morna, o mais quente possível, mas morna, e sal. Certo? Todos os dias faz esse gargarejo, gargarejo, igual lembrei. Faz esse gargarejo, porque o vírus aloja na garganta, nariz, e são os lugares. Então chegou em casa, sou o nariz, tudo bem, tranquilo, e vamos com Jesus nos guardando e fazendo a nossa parte. Nós vamos mudar algumas coisas para ficar bem para os irmãos. Nós vamos abrir ali o anexo, né? O Felipe, o Laércio, ontem estiveram aqui, o João Marcos e a Maria ajudando, e está quase tudo pronto ali. E nós vamos, se passar aqui e faltar, a gente vai passar para o anexo as pessoas que chegarem depois do horário. Mas as que forem chegando, vamos colocando na nova dinâmica aqui de colocar. Por exemplo, essa fila de bancos aqui, nós vamos fazer testes, podemos mudar depois. Essa fileira de bancos aqui, nós vamos usar só para famílias. A ideia que o Nilson, foi o Nilson que deu, né? Eu achei interessante mesmo. Só para famílias. Mas seria como? O primeiro banco, a família. Família. Só para famílias, ninguém fora disso. Por exemplo, família que tem 5 pessoas, 6 pessoas, 4 pessoas, entende? Que podem estar juntos porque estão em casa juntos. Um banco sim, outro não. Para manter o distanciamento, entende? E só família. Não pode sentar fora. Por exemplo, João Marcos, Zé Maria, Pablo, Nívia e Adilson, num banco só. Escutou ou tem que desenhar? Escutou? Muito bom. Vixe. Nilson, Juju, Bibi, Adriele, Sara, Nina, Tereza. Num banco só. Um sim. E assim as famílias grandes. As famílias de 2, vai sentar o casal na ponta. Certo? Na ponta, para sobrar mais espaço para que a gente possa receber os irmãos. Vocês concordam que seja assim? Os outros bancos serão individuais. O casal pode estar junto, mas não mais estaremos dessa forma. Nós vamos aqui depois deixar tudo certinho. Tá bom? Mananá, irmã Bernardina, Deus abençoe, estão conosco pelo YouTube. Quem ama a irmã Naná e a família aí, dê glória a Deus. Deus abençoe. Ok, meus irmãos? Vigiem, tome vitamina C todos os dias. Veja com o médico sobre zinco, sobre vitamina D de dado, vitamina D. Veja sobre a questão
de você estar tomando sucos naturais que eleva a imunidade do corpo, né? Tem um suco aí que é suco de uva natural com inhame. Tem o suco de água de coco, inhame, limão, maçã. E tem uma quinta coisa aí. Não, é uma outra coisa. E aí você tomando esses sucos, você está aumentando a sua resistência, você está se fortalecendo, não gripa, não vai na chuva, viu? Aumenta essa imunidade sua, toma o sol na parte das 10 da manhã até meio-dia, 1 hora, mas pode ir até 3, 4, mas no sol mais quente, nas costas, as costas todas, 10, 15 minutos todos os dias, e Deus vai levantando a vitamina D, e é uma bênção tudo isso, tá bom, meus queridos? E confie no Deus que guarda. Deus falou assim, vai até a praia, porque da praia eu faço o resto, não foi? Só para a gente entender, resumindo, enquanto Israel não chegou na praia, o mar não, então vamos até a praia, façamos a nossa parte, a de Deus não vai faltar. Vamos orar por essas pessoas, o Danilo, Covid, Sérgio, problema no coração. Irmãos, tem um punhado de cidade no estado de Goiás que estão em lockdown. Catalão, por exemplo, ontem, não sei, entrou em lockdown também. Muitos casos, está colapsando. Uberlândia está colapsando. Muito difícil, meus irmãos. Muito terrível. É hora de orar muito, né, Alexandre? O Alexandre está com o papaizinho lá e a gente fica mais inteirado ainda como que é isso. Então vamos orar todos os dias. Senhor, entra nas UTIs, entra. Mas não esqueça de orar principalmente, Deus, acorda a igreja. Sérgio, problema no coração e precisa de cirurgia. Vamos, aqui tem muitas situações de Covid também, vamos orar. Levanta suas mãos, quem crê. Enquanto nós vamos orando, alguns irmãos vai dizendo, toca Jesus, entra Jesus, cura Jesus. Sim, Senhor, faça maravilha, mas com fervor, com vontade, amém? Senhor nosso Deus e Pai querido, nós levantamos as nossas mãos em oração, oramos por estas vidas, não nos cansaremos de orar, Senhor, é o nosso dever prazeroso clamar por aqueles que precisam. Visita, meu Deus, Emanuel, completa a obra, as sinapses sejam perfeitas. Visita o Guilherme, corrija a tíbia, em nome de Jesus Cristo. Visita pastor Roberto Santos, pastor Eliezer de Jesus, pastor Vitor Hugo, pastora Raquel Queiroz, Geraldo Pimenta, Aparecida Pimenta, Eliane Queiroz, Ana Flávia. E o pastor Lindomar vai visitando, vai queimando, vai tocando, vai libertando, vai sarando. Toca, meu Deus, na vida de Antônio Marques mais uma vez. Confirma as obras na vida da pastora Daíde mais uma vez. Confirma o mover do teu espírito. Toca na vida da irmã Naná, garante a vitória, a saúde. Visita o Danilo, repreende a infecção. Sérgio, faz um milagre em seu coração. Lissa Gabriele, ó Deus, repreende o mal. Em nome de Jesus. Guilherme Gustavo, liberta. Irmão Inácio, meu Deus, restaura a audição, faça o milagre, o que mandaraia. Abra os ouvidos, em nome de Jesus. Leandro, salvação, libertação e concretização de negócio. Veridiana, abençoa a tua serva, garante o milagre, a obra, meu Pai. Em nome de Jesus. Vanderlei Roberto, faça o milagre pela venda da casa. Irmã Patrícia, restaura a sua saúde, tira todas as dores, toda a pneumonia, todo o mal. Visita Ana Beatriz, faça a obra. Irmã Gilmara, meu Deus, visita a sua mamãe, restaura, dá saúde, tira as dores e os males, confirma o milagre. Gilberto de Araújo, repreende o câncer. Diana de Araújo, salva. Meu Deus, toca na vida do irmão Jair, da irmã Creuza.
o Rodrigo, a Suziane, o Yanis, abençoa, Maria Inês, irmã Nildete, meu Pai, Maria de Freitas, irmão Gilberto, meu Deus, Isaltino, Senhor, Monivaldo, Jesus, Divina Ivonete, faça a obra, vai curando, vai salvando, visita quem está pela internet orando agora, visita a irmã Kátia Mochita, meu Pai, pelo desafio do dia 23 e 24, Tu és Deus para fazer que ela tire a maior de todas as notas, daqueles que ali estarão fazendo o bar. O Senhor é Deus no céu e na terra, dê a ela graça e sabedoria, lembrança e inteligência do céu e a vitória. Abençoe, meu Pai, guarda teu povo na terra, da Vitória, irmã Michele, em frente parque, o Grincar, a solução da causa, vai entrando com poder. Abençoa Lava e Sandra nos Estados Unidos, cura a irmã Sandra Lúcia, confirma o milagre naquela área, meu Pai. Abençoa a Bianquinha nos Estados Unidos, abençoe, meu Pai, Marisol, André, sua família na Espanha, abençoe, meu Deus, agora, vai curando esse problema dos rins, desapareça, parece que os 2 rins virou pedra, mas o Senhor é Deus para tirar esses 2 e trazer 2 rins dos céus, que dá, viacadá, receba, 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 receba milagre, receba cura, receba libertação, faça o milagre na vida do Luciano, filho da Divina Ribeiro lá, meu Deus, em Uberlândia, em nome de Jesus, visita a Luciana Guiar, visita a sua família, opera maravilha, vai tocando, receba cura, receba libertação, saia daqui sarado, curado, livre, liberto, abençoado, receba as portas abertas do Senhor, e sem Cristo mais que vencedor, eu declaro as bênçãos e os milagres, a cura, a libertação, a resposta, a solução, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Quem concorda, diga glória a Deus. Quem tem fé e concorda, diga amém. Quem sabe que Deus fez por sua misericórdia, diga aleluia. Glória a Deus. Hoje na cantina tem mané vestido, bolo de mandioca e cafezinho, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Vamos encerrar. Medo não, confiança. Parte minha? Sim. Mas com Deus no coração e na condução. Curva a sua cabeça. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto de glória e te dê a sua doce, perfeita, permanente e maravilhosa paz. Os que recebem vão dizer? Amém. Tomem assento. Internauta, saia desta palavra com propósitos. Priorize Deus e a sua vontade. Não vacile, não brinque. Seja alegre, mas posicionado. Queira todos os dias ser cheio do Espírito Santo. Passe por tudo que tem que passar, mas na direção do Senhor. Deus te abençoe. Deus enche homens, mas enche com propósitos. Deus te abençoe.